Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente mergulha num conjunto, assim, bem variado de materiais, né? Temos estudos sobre automação com IA, alguns documentos técnicos sobre arquiteturas novas de software, Uhum. temos análises de mercado, rascunhos de planos de negócio e até anotações de um projeto bem curioso, chamado Note3. Isso. O interessante é que muitas dessas fontes, é bom a gente frisar, fazem parte de uma investigação pessoal, até informal, do Bruno Banho. E é fundamental entender isso. São mais um convite para a gente pensar junto, sabe? Um exercício metodológico Exato. do que teses fechadas. Então, nossa missão aqui é fuçar nessa metodologia, ver como é que esses conceitos automação, contexto como produto se encaixam, entender as limitações e, quem sabe, ter uma ideia do que pode ser o futuro aí do software. Exatamente. A ideia é tentar desenrolar isso tudo, né? Conectando desde, sei lá, a automação de tarefas simples, tipo preencher planilha, Isso. até umas visões mais amplas como essa de software como infraestrutura. E o projeto Note3, que o autor descreve como uma árvore de anotações que cresce em galhos de curiosidade inventiva e documentada, bom, ele vai servir de fio condutor para a gente. Legal. E só para reforçar mesmo, muitas hipóteses aqui são do próprio Bruno Banho e ainda precisam de validação, tá? Perfeito. Então bora lá, vamos começar a abrir essa caixa, começando pelo lado mais prático. Tudo parece que começa mesmo na necessidade do dia a dia, né? Os documentos mostram bem como a IA já está entrando nas tarefas administrativas mais comuns. Uhum. Um exemplo que aparece bastante é o uso de ferramentas tipo o Microsoft Copilot no Excel. Ele ajuda a adicionar coluna, criar fórmula complexa só falando o que você quer, analisar dados Sim, e até corrigir umas inconsistências, padronizar formato, essas coisas. o que já economiza um tempo, né? Exato. E tem também um caso mais específico que eles citam de uma empresa financeira. Usaram Python junto com Excel para consolidar planilhas trimestrais. Ah, integração interessante. Pois é, o resultado foi uma economia, assim, grande de horas de trabalho manual e mais precisão nos dados. E não fica só no Excel, não. A IA processando o documento, contrato, nota fiscal. Extraindo informação, né? Isso, extraindo dados automaticamente. Menos digitação, menos erro. E essa onda vai para a comunicação também, né? A gente vê muito crescimento de chatbot, principalmente no WhatsApp, que está na mão de todo mundo. É verdade. Tem um caso brasileiro que eles mencionam da Net1. Implementaram um chatbot de IA chamado Bruno. Olha só. Curioso o nome. Pois é. No WhatsApp, e eles não só juntaram vários números num só, como disseram que reduziu em 50% as chamadas para o call center. E aumentou o engajamento. 50% é muita coisa. Muita coisa. E pensa que o WhatsApp tem aquela taxa de abertura de 98%, né? Muito maior que e-mail. O potencial é gigante. E os números gerais confirmam isso. Parece que sim. Estudos que a Microsoft cita nos materiais indicam que, sei lá, uns 75% dos profissionais que trabalham com informação já usam IA de alguma forma. Nossa, bastante gente. E a maioria, tipo 90%, diz que ganha tempo com isso. 85% consegue focar em trabalho mais importante, mais estratégico, e do lado da gestão, 79% dos executivos já estão vendo a IA como chave para competir. Parece tudo muito bom, mas sempre tem o mais, certo? E aqui a coisa fica para mim bem interessante. Os documentos falam muito dos riscos. Sim, e não são poucos, viu? A consultoria PwC e outros especialistas que aparecem nos textos apontam várias preocupações. Privacidade de dados é uma, Clássico. segurança cibernética, claro, conformidade com lei, tipo LGPD aqui no Brasil, implicações legais e o risco do viés, né? O algoritmo aprender e até piorar preconceitos que já existem. E tem o risco do uso descuidado também, né? Com certeza. Um exemplo prático que eles dão é o funcionário que, sem querer, joga dado confidencial da empresa numa IA na nuvem. Vixe. Ou o risco das alucinações, quando a IA inventa informação, mas com cara de verdade. Isso pode dar um problema sério de reputação, até financeiro. Então a lição é, calma lá, use com cuidado. É mais que cuidado, é usar com governança. O que isso quer dizer? Precisa ter revisão humana para coisa crítica. Auditoria nos sistemas de IA, treinar o pessoal sobre como usar direito, de forma segura, ética, e tentar usar ou criar sistemas de IA que sejam
explicáveis, que a gente consiga minimamente entender por que ele chegou naquela resposta. Não é só plugar a tecnologia, sabe? É processo, é controle. Faz todo sentido. E aí imagino, com esses ganhos, esses riscos na mesa, começa a surgir a necessidade de um jeito mais estruturado de usar a IA, né? E aí entra um conceito que me chamou muito a atenção lendo os materiais: engenharia de contexto. E essa ideia de tratar o contexto como produto. O que é isso na prática? Olha, isso é fascinante porque muda um pouco a forma de pensar. Contexto aqui é tudo que a IA usa para responder, né? A instrução que você dá, o histórico da conversa, os documentos que ela consulta, as ferramentas externas que ela pode usar, até a memória dela. Tudo que informa a IA. Isso. E a engenharia de contexto propõe pegar tudo isso e gerenciar de um jeito sistemático, tipo, como a gente gerencia software. Interessante. Então é tratar o alimento da IA com o mesmo rigor do código. Exatamente essa a ideia. Significa, por exemplo, versionar as bases de conhecimento. Usar a Git, talvez, para saber qual versão do contexto gerou qual resultado. Para ter rastreabilidade. Perfeito. Significa ter patch de qualidade automatizado para garantir que o contexto está certo, está relevante e ter um processo para melhorar esse produto contexto continuamente. O objetivo final é dar para o LLM a motivação completa, a informação certa e bem estruturada. Para ele trabalhar melhor. Para ele raciocinar melhor, ser mais confiável e reduzir as tais alucinações. É um jeito de construir IA em cima de uma base mais sólida, sabe? Entendi. E isso se conecta com a ideia de sistemas multiagente, que também aparece. Diretamente, porque se você tem um contexto bem gerenciado, você pode começar a pensar em tarefas mais complexas. Tarefas que talvez um modelo de IA sozinho não dê conta de forma ideal. Certo. É aí que entram os sistemas multiagente, os MAS. Frameworks como o Cru AI, que eles mencionam como uma opção open source, que até a IBM anda explorando, permitem criar, tipo, equipes de agentes de IA. Como assim equipes? Cada agente é um especialista. Um pesquisa na web, outro analisa dado, outro escreve código, outro revisa texto. Cada um tem sua função, suas ferramentas, seus objetivos. Funciona quase como uma linha de montagem inteligente. Cada um faz sua parte para chegar num resultado maior. Isso deve permitir dividir tarefas e até fazer coisas em paralelo, né? Exatamente. Especialização e colaboração para resolver problema grande. Só que, para essa equipe funcionar direito, os agentes precisam conversar entre si e acessar dados externos de um jeito padronizado. Claro, senão vira uma bagunça. Pois é. E aí surge a necessidade de protocolos. Os documentos mencionam o MCP, o Model Context Protocol. É uma proposta de padrão aberto para essa comunicação e troca de contexto ser universal, para evitar que cada um crie seu conector e vire aquele monte de adaptação técnica. Entendi. E se o problema for ainda mais cabeludo? Que precise de um raciocínio mais longo, com várias etapas, não só tarefas paralelas? Para isso, os materiais exploram uma ideia chamada inferência progressiva, ou raciocínio em etapas. Tem um projeto citado, o Sequential Thinking, MCP. Pensamento sequencial. Isso. A lógica é, em vez de pedir para a IA resolver tudo de uma vez só, que às vezes é difícil de acompanhar e validar, você quebra o problema em fases. Por exemplo, primeiro, definir o problema. Segundo, coletar e analisar os dados. Terceiro, sintetizar o que foi achado. Quarto, propor solução. Passo a passo. Exato. Cada etapa gera um resultado que alimenta a próxima. Isso deixa o processo bem mais transparente, dá para rastrear, dá para intervir se precisar, fica mais robusto. Ok, então o quadro está ficando mais claro. A gente gerencia o conhecimento como um produto, aí tem agentes especialistas colaborando por padrões, como o NCP, e eles podem raciocinar em etapas. Mas onde isso tudo roda? A infraestrutura por baixo disso também é discutida, né? Sim, e olha, é uma peça crítica, fundamental. O mercado de nuvem, que é a base para isso, é gigantesco. As estimativas falam em trilhões de dólares nos próximos anos. A infra para IA tem que ser muito, muito flexível e escalável. E aí entra os modelos clássicos de nuvem, pública, privada. Isso. Os documentos exploram esses modelos.
Nuvem pública, com os brands como AWS, Azure e Google Cloud oferecendo um monte de serviço pronto. Nuvem privada, rodando dentro de casa, digamos, talvez com tecnologia de hiperconvergência, tipo Nutanix, para simplificar a gestão local e ter controle total. E a híbrida, misturando os dois? Exato, a híbrida, de tenta pegar o melhor dos dois mundos, para otimizar custo, latência, resiliência. E que tecnologias específicas são chave aí? A lista parecia meio grande nos materiais. Tem bastante coisa, mas a gente pode agrupar. Container e orquestração, tipo Kubernetes, OpenShift, são cruciais para empacotar e escalar as aplicações. Para rodar em qualquer lugar. Isso. Aí tem as plataformas de machine learning gerenciadas, como SageMaker da AWS ou Vertex AI do Google, que aceleram muito o ciclo de vida dos modelos de IA, treino, deploy. Ferramentas de Big Data também, né? Para alimentar os modelos. Fundamental. Spark, Databricks, armazenamento como S3, precisam processar e guardar volumes enormes de dados. E para gerenciar tudo isso, a automação da própria infraestrutura é chave. Infraestrutura como código, IAC, com Terraform e Ansible. E DevOps. E DevOps, claro, para agilidade. E, por fim, tem o IOPS, que é usar a própria IA para monitorar a saúde da infra, prever falha, otimizar recurso. É a IA ajudando a gerenciar a IA. Com tudo isso, a automação, flexibilidade, a inteligência na gestão, aquela ideia de software como infraestrutura que você mencionou lá no começo começa a fazer mais sentido, né? Exatamente. A infra deixa de ser só um custo, uma base passiva. Ela vira uma camada estratégica, ativa, adaptativa, que habilita a inovação. Usar IA para otimizar a própria infra é um belo exemplo. Mas tem os trade-offs, imagino. Sempre. Escolher entre pública, privada, híbrida, envolve balancear controle versus conveniência, custo versus performance, e o risco de ficar preso a um fornecedor, o lock-in, versus a complexidade de gerenciar vários ambientes. A estratégia de infra tem que ser muito bem pensada, sabe? Alinhada com o negócio. Falando em estratégia, em negócio, como é que isso tudo está refletindo no mercado real? Os materiais dão alguma pista? Dão sim. O cenário global para automação e IA parece bem aquecido. As projeções de mercado são otimistas pra caramba. RPA indo para quase 15 bi de dólares em 2029. Uau! Ferramenta de IA para gerar código batendo 25 bi em 2030. Orquestração de nuvem talvez chegando em 85 bi em 2033. É muito dinheiro. Mas e aqui no Brasil? Aí a coisa parece um pouco diferente. Um estudo da TOTUS, que está citado lá, sugere uma realidade mais pé no chão. Parece que metade das empresas brasileiras ainda não usa IA de forma organizada. E uma minoria, tipo 7%, calcula formalmente o ROI, o retorno do investimento. Ah, então tem um contraste aí. Muito potencial lá fora, mas aqui dentro tem barreiras para adoção. Eles mencionam quais são essas barreiras? Segurança, cultura? A ferramenta nova de IA com sistema legado, que muita empresa ainda tem. Sistemas antigos, né? Isso. E a dificuldade real de medir o benefício, de justificar o investimento. Tem até exemplos de projetos de IA que não deram certo. Foram cancelados. Citam alguns no governo do Reino Unido. E é nesse cenário meio dúbio de oportunidade e desafio que entra aquele plano de negócio protótipo que as fontes mencionam. Aquela plataforma SaaS para automação jurídica. Exatamente. Ele aparece como uma tentativa de aplicar vários desses conceitos que a gente conversou, agentes GA modulares, cada um especialista numa coisa. Um para redação, outro para pesquisa. Isso, um para agenda, outro para finanças. Eles se comunicando por padrões mencionam a ACP-MCP. Ah, o ACP apareceu aí também. Sim, o ACP, Action Agent Communication Protocol, que seria mais para interação, para coordenar os agentes, enquanto o MCP foca no contexto. Eles seriam complementares. E usando orquestração de fluxo de trabalho, tipo com N8N, tudo isso aplicado num nicho, o jurídico. É um exemplo de como empacotar essas ideias num produto. E isso liga direto com o projeto NetTree, né? Que parece ser meio que a cobaia, o laboratório para essas ideias na investigação do Bruno Banho. Totalmente.
A análise técnica do NetTree, que está nos materiais, descreve uma arquitetura pensada em camadas. Tem uma interface, talvez linha de comando, citam Wider, uma camada de orquestração visual com N8N, uma camada de agentes IA, usando Fast API para criar os serviços dos agentes e Crew AI para orquestrar eles. E a camada de inferência, onde os LLMs rodam mesmo. Bem modular. A busca é essa, modularidade, padrões abertos referenciando a SMPC. O documento descreve funcionalidades que eles planejam, muitas ligadas àquele plano jurídico. Mas é bem honesto sobre a fase inicial. É uma prova de conceito, uma POC, e aponta os riscos. E que riscos são esses? Imagino que sejam parecidos com os da IA em geral. Em parte sim, mas focados no projeto. Risco de segurança no código que a IA pode gerar, a dependência de API de LLM de terceiro, custo, performance, até se vai estar disponível amanhã. Entendi. A complexidade de fazer vários agentes colaborarem de verdade, de forma eficaz. E, claro, a questão do mercado brasileiro. Tá pronto para adotar algo assim? E o legal é que a análise não só lista o risco, mas sugere como mitigar. Processo rigoroso de revisão de código, preferir padrão aberto para não ficar dependente, cuidar da propriedade intelectual, fazer piloto controlado com o usuário real. Testar pequeno antes. Isso. E investir em capacitação. Propõe também validar a ideia com baixo custo no início, usando ferramenta open source, tipo N8N Community Edition, LangChain. E aqui volta aquele princípio forte que atribuem ao Bruno Banho nos textos. Verificar, não assumir. Uma postura bem científica, né? Essencial para lidar com tecnologia nova e com as próprias hipóteses que ele está explorando. E é sempre bom a gente lembrar, como falamos no começo, essa análise do NoTree, os outros documentos internos. Tudo isso é parte dessa investigação informal do Bruno Banho. São hipóteses sendo validadas, um trabalho em progresso. O próprio nome, né? NoTree. A árvore de anotações. Que cresce com a curiosidade documentada. Reflete bem essa natureza exploratória. Exato. Ok, acho que a gente conseguiu conectar bem os pontos, né? Saímos da necessidade prática lá da automação no dia a dia, Seção 1. que puxa o desenvolvimento de conceitos mais sofisticados para gerenciar a inteligência, como engenharia de contexto, sistema multiagente. Seção 2. Vimos que isso precisa de uma infraestrutura tecnológica parruda, flexível, automatizada. Seção 3. O que cria um cenário de mercado novo, com oportunidade e desafio, onde pintam ideias de produto como SaaS jurídico e projetos mais experimentais tipo NoTree, para testar isso tudo. Seção 4. Fechou o ciclo. E duas filosofias meio que costuram tudo isso, né? A de tratar o contexto como produto, com rigor de engenharia. E a de pensar o software como infraestrutura, como uma camada adaptativa, inteligente. Gerenciar conhecimento como ativo versionável e construir sistema como infraestrutura viva. Parece ser uma direção forte que emerge daí. E se a gente tentar dar um passo além, qual seria aquela próxima abstração de software que o foco da análise mencionava? Será que é justamente essa visão que os materiais exploram? Um futuro onde a aplicação complexa não é mais um programão fechado, mas um ecossistema de agentes autônomos especializados? Pode ser. Agentes que colaboram sozinhos, que acessam conhecimento contextualizado de forma padrão, via MCP. E que coordenam as ações via ACP. Exato. O software virando menos uma ferramenta que a gente usa direto e mais um tecido conectivo inteligente, quase invisível, que otimiza processo, toma decisão ali por trás. Uma espécie de sistema nervoso digital para as empresas. É uma forma interessante de ver. Uma infraestrutura que não só faz, mas aprende e evolui. Aquela ideia de ecossistema autoevolutivo que apareceu no plano de negócio aponta para isso. Mas claro, e os documentos deixam isso claro, ainda é uma visão, né? Um horizonte. Sim, chão pela frente. Os desafios técnicos, de mercado, de adoção são bem reais, bem significativos. Os riscos do NoTree e as barreiras de adoção no Brasil mostram isso. Foi uma bela exploração hoje, hein? Desde a automação da planilha até esses vislumbres de um futuro onde o software pode ser radicalmente diferente, essa colaboração de inteligências. Vimos como conceitos tipo contexto como produto e as arquiteturas de agentes tentam dar estrutura e confiabilidade para a IA. Mas também trazem sua própria complexidade, seus riscos.
E ficou muito claro o papel crítico da infraestrutura e do mercado, né? Não adianta ter ideia genial se não dá para construir de forma viável ou se ninguém está pronto para usar. A história do Not Your Tree, como essa investigação documentada, ilustra bem esse processo. Explora, constrói, testa, documenta. E verifica. E, principalmente, verifica as premissas, é o eco da abordagem metodológica que o Bruno Banho propõe ali. Então, pensando em tudo isso, talvez a reflexão final para quem está ouvindo a gente seja como é que essa ideia de tratar o contexto, seja informação, conhecimento, ferramenta, como um produto para ser gerenciado com rigor, ou aquele princípio de verificar antes de assumir, como isso poderia mudar o jeito que você aprende, trabalha ou criar algo novo aí na sua área. Fica a provocação no ar. Uma provocação que nasce especificamente dessa análise dos materiais que a gente viu, né? Sempre bom lembrar da natureza investigativa, informal e das hipóteses ainda em validação que estão nos documentos do Bruno Banho e que guiaram nossa conversa hoje. Exatamente. Bom, obrigado por acompanhar a gente nessa exploração. Até a próxima.